Sabe, geralmente, quando tentamos consertar um sistema complexo, tipo motor de um carro, a gente tem uma expectativa muito clara de precisão mecânica. Uhum. Você ouve um barulho esquisito, abre o capô, inspeciona as engrenagens, aí você acha uma correia dentada meio desgastada. Aponta o dedo e diz, bom, aí está. O problema é exatamente esse. É o conforto da causa e efeito, né? O problema está ali, fisicamente localizável. Exato. Quebrado ou não quebrado. É visível, é binário, é limpo, mas... e se a máquina que está falhando for a sua própria mente? E se o manual de instruções estiver trancado num cofre para o qual você não tem a chave? Bem-vindos a O Debate, onde exploramos perspectivas divergentes sobre questões intelectuais fundamentais. É muito bom estar aqui de novo. Nosso foco hoje é um dos conceitos mais influentes e divisivos já propostos sobre a natureza humana. O modelo psicanalítico do inconsciente, introduzido por Sigmund Freud, e seu papel como, digamos, o verdadeiro motor oculto do nosso comportamento. E a grande questão aqui, o verdadeiro X da questão que estamos dissecando, é bem central para a nossa autoimagem. A gente deve entender a mente humana essencialmente através dessa lente freudiana clássica? Aquela que a define como um vasto repositório de traumas de infância e impulsos reprimidos que governam as nossas ações em segredo. Exatamente. Ou será que essa visão é determinista demais, focada excessivamente em patologias ocultas e dependente de interpretações simbólicas que, francamente, são muito subjetivas? Nossa discussão é toda baseada no material conceitual que descreve esses pilares da psicanálise. Até a mecânica da repressão. E, claro, como isso supostamente vaza no nosso dia a dia. Certo? Só para deixar bem claro onde cada um de nós está pisando hoje. Eu argumento que esse modelo do inconsciente como um espaço dinâmico, cheio de desejos reprimidos e conflitos, continua sendo a estrutura mais precisa e indispensável que temos para entender de verdade o que motiva o ser humano. Sem isso, a gente simplesmente opera às cegas. E eu já vejo por outro ângulo. Eu argumento que, sim, existem processos operando fora da nossa consciência, isso é inegável, mas o modelo estritamente focado em escavar traumas e decodificar falhas como se fossem segredos sombrios é uma lente limitante e, muitas vezes, imprecisa para analisar a complexidade de quem nós somos. Bom, vamos começar pela fundação que o material nos dá, que é a icônica metáfora do iceberg. A premissa é visualmente simples, mas é um soco no estômago do ego humano. Com certeza. A consciência, nossos pensamentos racionais, as decisões que a gente toma, aquilo que chamamos com tanto orgulho de eu, é só a pontinha de gelo que aparece fora da água. A massa colossal, densa e submersa é o inconsciente. E o material enfatiza bem que não é um espaço vazio, certo? Exatamente. Não é um arquivo morto acumulando poeira. É uma força viva. É um caldeirão fervendo com medos profundos, memórias que preferimos esquecer, dores da infância e impulsos que a sociedade acharia, no mínimo, inaceitáveis. Uhum. E a mente usa a repressão como um mecanismo de defesa real e necessário. Ela empurra o que causa ansiedade ou culpa severa profundo da água. Ignorar a importância desse mecanismo é não entender por que nós, seres que nos dizemos tão racionais, agimos o tempo todo contra os nossos próprios interesses. Olha, eu concordo com você e com o texto na premissa básica de que não somos os donos absolutos da nossa própria casa mental. A ponta do iceberg ilustra isso muito bem. Onde essa teoria me perde e onde a minha divergência começa é quando a gente pega uma lupa para olhar o que exatamente compõe essa massa submersa. Como assim? Eu questiono muito a ideia de que a mente submersa é primariamente esse porão escuro, esse depósito caótico de traumas e impulsos inaceitáveis prontos para explodir na superfície. O problema estrutural não é dizer que o inconsciente existe, é a metodologia usada para acessar e validar o que tem lá dentro, com elementos que são naturalmente confusos e, extremamente suscetíveis ao viés de quem está interpretando. Eu entendo a resistência, porque realmente ler sonhos parece misticismo às vezes. Mas vamos olhar para a mecânica da coisa. Como a maior parte da mente está debaixo d'água,
É natural que a gente precise debater como provar que o que está lá embaixo é mesmo esse caldeirão fervente. Certo. O material aponta os sonhos como a estrada real para o inconsciente. E a lógica por trás disso faz muito sentido. Faz sentido dentro da própria bolha da teoria, né? Mas vamos desdobrar isso. Pensa no seguinte: durante o dia, as nossas defesas psicológicas agem como sensores estritos, mas quando a gente dorme, essas barreiras da consciência relaxam. É nesse momento que os desejos reprimidos e os conflitos mais difíceis conseguem subir para a superfície. Uhum. Só que eles precisam assumir uma forma simbólica, uma espécie de disfarce, para não nos acordar com um ataque de ansiedade puro. Isso também vaza na nossa vida desperta, através dos chamados atos falhos. Ah, os famosos atos falhos. Pois é, chamar o seu marido atual pelo nome do seu ex não é uma falha aleatória no software do seu cérebro, é um vazamento. A verdade reprimida furou o bloqueio. Olha, sinto muito, mas eu não engulo muito essa. E deixa eu te explicar o porquê. Isso é um salto metodológico enorme. Vamos pegar os próprios termos que você trouxe do texto. O material admite que os sonhos muitas vezes parecem estranhos ou confusos. Sim, porque estão disfarçados. Mas hoje, com as lentes da neurobiologia moderna, a gente sabe o mecanismo por trás disso. Durante o sono REM, o cérebro está literalmente fazendo uma faxina noturna. Uma faxina. Isso, ele está descarregando energia, consolidando as memórias do dia, fortalecendo sinapses importantes e descartando lixo neural. O resultado visual disso são associações muitas vezes aleatórias. Pegar um evento biológico que é confuso por natureza e dizer, ahá, essa é a prova definitiva de um desejo sombrio reprimido, é perigoso. É quase como ler folhas de chá. Tá, entendo por que você pensa assim. Mas e os atos falhos? A pessoa fala uma coisa, querendo dizer outra, e a palavra que escapa carrega um peso emocional óbvio. O mesmo princípio se aplica, sabe? Se você troca uma palavra por outra depois de trabalhar 12 horas seguidas, diagnosticar isso invariavelmente como um segredo obscuro que vazou da sua repressão interna é ignorar a fadiga física. Pode ser. E, geralmente é. Só um erro mecânico de uma mente cansada. Mas você não acha que... O problema do modelo freudiano é que ele cria um sistema onde tudo, absolutamente tudo, é sintoma de algo escondido. Entendo o seu ponto, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente, porque acho que o mecanicismo biológico simplesmente não explica a vivência clínica. Pensa na repressão não como um porão, mas como um filtro de spam muito agressivo no seu e-mail corporativo. Filtro de spam. Gostei da analogia. A sua mente consciente olha para a caixa de entrada e diz: ótimo, 0 e-mails, está tudo tranquilo. Mas lá no servidor oculto, o filtro de spam está segurando milhares de mensagens pesadas, estressantes, que não param de chegar. O servidor começa a ficar sobrecarregado, o sistema todo fica lento, começa a travar. O ato falho não é só a tela piscando por falta de bateria, é um pedaço desse spam que furou o filtro. E como a gente sabe que não é só a tela piscando? Por causa do mecanismo de alívio. Se o ato falho fosse só um erro aleatório, a gente não veria isso acontecer na prática. O que você quer dizer com alívio nesse contexto? Quando, numa sessão de terapia, esse ato falho é investigado, quando você descobre qual é o spam que vazou e verbaliza o conflito, a pressão do servidor cai. A pessoa sente uma redução imediata, palpável, da ansiedade. Se o erro de linguagem fosse só cansaço neurológico, falar sobre um suposto significado oculto não traria catarse nenhuma. O erro só tem esse poder de cura quando explorado porque ele é, na realidade, a ponta do fio que leva ao trauma. Eu não nego o alívio emocional, isso é um fenômeno real, mas a explicação causal para ele pode não ser a que Freud propôs. Você levanta o alívio como prova inegável do trauma. Mas repara numa coisa. Seres humanos são máquinas de buscar significado. Construir uma narrativa coesa para explicar por que sofremos de ansiedade ou por que cometemos um erro gera alívio por si só. A catarse de contar uma história que faz sentido não prova necessariamente que aquele trauma exato estava escondido lá desde a infância causando seu ato falho. E se a gente sair dos eventos pontuais, porque você está falando de lapsos momentâneos, né?
Mas e quando esse vazamento não é só uma palavra errada, mas uma década inteira de casamentos ruins? É aí que o debate avança naturalmente para o nosso segundo grande ponto de discordância: o peso do passado e a repetição de padrões. Certo. O famoso dedo podre para relacionamentos ou a autossabotagem crônica. Exatamente. Nos padrões prolongados, a evidência a favor do modelo psicanalítico se torna esmagadora. O material dedica muita atenção a isso. Estamos falando de escolhas de vida que desafiam completamente a lógica consciente. Com certeza. Pessoas que repetidamente se envolvem com parceiros que têm as mesmas características tóxicas, ou profissionais que sabotam a própria carreira no exato momento em que estão prestes a conseguir a promoção que sempre quiseram. Para mim, isso prova que o inconsciente é um arquivo ativo que dita as regras. Esse é um argumento convincente, mas você considerou se a origem disso é sempre lá atrás? Bom, o texto é muito claro ao dizer que o ambiente familiar inicial deixa marcas profundas. A mecânica disso é fascinante. O trauma infantil não desaparece só porque a gente cresceu. O inconsciente tem o que a psicanálise chama de energia libidinal. E por libidinal, não quero dizer só desejo sexual, mas a força vital, a pulsão crua da nossa mente. Essa energia fica presa no trauma. As nossas piores escolhas na fase adulta são, no fundo, tentativas cegas do inconsciente de recriar o cenário do trauma infantil para tentar, dessa vez, sair vencedor. É o passado governando o adulto. Novamente, ninguém nega que o comportamento cíclico existe. A autossabotagem é uma parte incontestável da experiência humana. Mas a minha crítica é sobre o monopólio explicativo que o modelo freudiano tenta ter sobre isso. Você diz que o trauma infantil impera, mas atribuir toda a repetição de padrão a uma figura parental internalizada não cria um sistema fechado e determinista demais? Mas como você explicaria a repetição de algo que causa dor, se não por um mecanismo inconsciente fixado? Olhando para fatores muito mais sistêmicos e biológicos. Não precisamos simplificar a vasta complexidade do comportamento adulto, reduzindo tudo a um problema com a mãe ou com o pai. Existe um conceito na neurociência chamado habituação, ou o caminho de menor resistência. Certo. O nosso cérebro é preguiçoso para economizar energia. Ele prefere trilhar as vias neurais que já conhece, mesmo que essas vias sejam disfuncionais. Se alguém está preso num ciclo de relacionamentos ruins, pode ser menos sobre um desejo oculto de ser punido por um trauma de infância e mais sobre uma simples falta de repertório socioemocional aprendido na vida adulta. Falta de repertório. Sim, a pessoa não sabe fazer diferente porque nunca foi ensinada. Focar só em escavar um passado doloroso pode deixar a pessoa refém de uma narrativa de que ela é fundamentalmente quebrada desde o berço. O problema dessa sua leitura, e o motivo de eu não concordar com ela, é que você sugere que o modelo clínico é só uma escavação pelo prazer de escavar, e o material pontua justamente o oposto. O objetivo não é simplesmente lembrar eventos esquecidos. A arqueologia do passado não é o objetivo final. Tá, o foco é o presente. Exato. O foco é entender os conflitos internos que influenciam o comportamento agora. E sobre a falta de repertório aprendido na clínica, o que a gente vê o tempo todo são pessoas brilhantes, conscientes, que sabem exatamente o que deveriam fazer. Elas têm as ferramentas, elas leem os livros de autoajuda, elas sabem que o parceiro é abusivo, e ainda assim, uma força irracional as empurra de volta para a fogueira. O modelo reconhece essa assimetria. O afeto reprimido do passado tem muito mais energia do que a nossa vontade irracional do presente. O que nos leva a um ponto crucial. O modelo clássico assume que a fonte oculta desse afeto conflituoso é quase que exclusivamente individual, formada no núcleo familiar fechado. E é por isso que, historicamente, a teoria precisou evoluir. E isso nos traz ao nosso terceiro ponto de discordância. A evolução da teoria. Isso, a evolução e a amplitude do próprio conceito de inconsciente.
O texto reconhece que o inconsciente é fundamental, mas ele cita expressamente a expansão proposta por Carl Jung com o inconsciente coletivo. Sim, o material aborda Jung e essa expansão cultural da psicanálise de forma bem clara. Eu vejo isso de uma maneira diferente. Para mim, o fato de Jung precisar inventar o inconsciente coletivo prova que o mecanismo focado estritamente no trauma individual de Freud quebrou em algum momento. Pensa bem, por que Jung propôs isso? Por causa dos mitos, né? Exatamente, porque ele começou a analisar os mitos de culturas que nunca tiveram contato entre si. Tribos separadas por oceanos que sonhavam com os mesmos dragões, os mesmos arquétipos de heróis, os mesmos símbolos de renascimento. O famoso conflito edípico de Freud, aquela dinâmica inicial de amor e rivalidade com os pais, não conseguia explicar isso de forma satisfatória. É um ponto forte. Como duas crianças em continentes diferentes, com pais totalmente diferentes, geram o mesmo trauma ou os mesmos símbolos nos sonhos? Não dá. Jung percebeu que o inconsciente não é só um depósito de dores da infância, é um reservatório contínuo e compartilhado da experiência de toda a nossa espécie. Olha, esse é um ponto muito interessante, embora eu formulasse de outra maneira. A mitologia comparada de Jung é realmente fascinante. Mas, sabe de uma coisa? A expansão que Jung fez e a própria influência avassaladora da psicanálise na sociologia e na literatura que o texto cita não invalidam de jeito nenhum o modelo original do Freud. Pelo contrário, eu vejo isso como o tributo máximo à tese central dele. Como assim? Ampliar para a humanidade inteira não dilui a importância do trauma individual? Não, porque a mecânica base é a mesma. A grande sacada do modelo psicanalítico é provar que a consciência soberana é uma ilusão de controle. Quer você acredite que a força oculta que dita o roteiro da sua vida vem dos arquétipos grandiosos do inconsciente coletivo. Ou se vem da repressão visceral da sua própria infância lidando com o abandono do seu pai. A fundação estrutural permanece intocável. O texto resume isso de forma brilhante. Nem sempre somos totalmente conscientes do que nos move. E tem mais. A visão freudiana focada no indivíduo sobreviveu na clínica porque ela oferece um mecanismo causal operável. Operável, você diz. Sim. Se você está sofrendo de ansiedade crônica, dizer que você está lidando com o arquétipo da sombra de Jung é lindo, é poético, mas é abstrato demais para tratar num consultório. Lidar com o que você reprimiu na sua história pessoal é o que traz o alívio clínico. Que sobreviveu na clínica, eu concordo. Mas talvez a gente tenha apenas adotado o vocabulário da psicanálise porque ele é muito sedutor, e não porque a mecânica estrita dela seja uma verdade universal científica. O risco aqui, e é o que eu continuo batendo na tecla, é a armadilha do dogma. A armadilha do dogma. Se o analista parte da premissa de que tudo que o paciente faz é governado por um desejo oculto reprimido, então qualquer discordância do paciente vai ser rotulada como resistência. E, magicamente, a resistência do paciente vira a prova de que o analista estava certo desde o início. É um ciclo fechado que não aceita refutação. É isso que me preocupa quando aplicamos uma lente tão determinista a algo tão fluido e vulnerável quanto a psique humana. É uma ressalva justa, admito. A linha entre a interpretação perspicaz e a imposição de uma narrativa é realmente tênue na clínica. Bom, como estamos chegando ao fim do nosso tempo, vamos consolidar onde aterrissamos depois de dissecar esse material maravilhoso. Vamos lá. Da minha perspectiva, o resumo é claro. A arquitetura freudiana do inconsciente, com um mecanismo de repressão funcionando como aquele filtro de spam, o peso inegável das marcas da infância e a forma como as verdades vazam através dos sonhos e atos falhos, continua sendo a lente analítica mais potente que temos. Ela não é confortável, tira o nosso senso de controle e é por isso que atrai tanta resistência. Mas ela decifra a nossa irracionalidade crônica e o ciclo de repetição do nosso sofrimento de um jeito que explicações mais biológicas ou superficiais simplesmente não dão conta de fazer. E do meu lado, o resumo da minha posição é um apelo prático à cautela e à amplitude. Reconhecer que a nossa mente tem profundezas não conscientes é vital para entender quem somos. Mas o material que discutimos ilustra bem o perigo de abraçar um modelo excessivamente determinista.
Tratar todo o padrão de relacionamento ruim, toda falha na fala ou cada sonho bizarro como sintoma garantido de um desejo sombrio reprimido é forçar a barra na interpretação. Como as extensões de teóricos como Jung mostraram e como a neurobiologia moderna reforça, existem outras explicações sistêmicas, culturais e até mecânicas para o funcionamento da mente. Nós não precisamos ser eternos prisioneiros das sombras do nosso passado. Apesar dessa nossa divergência substancial sobre o determinismo, ou sobre se um sonho é um mapa do trauma ou só uma faxina neural, eu sinto que o nosso debate revela uma convergência muito clara em relação ao texto. Nós dois concordamos integralmente que o verdadeiro autoconhecimento é uma tarefa impossível se você focar sua energia apenas na pontinha do iceberg que é visível para a consciência. Sem dúvida. A divergência é metodológica. Até que ponto a gente pode confiar na interpretação desses sinais emergentes como se fossem fatos objetivos, né? Mas reconhecer os limites dessa ferramenta de interpretação não significa jogar o conceito de inconsciente no lixo. Significa apenas que devemos usar essa lente com rigor crítico e aceitar que existem várias forças atuando ao mesmo tempo. E é exatamente esse o imenso valor contínuo da premissa de explorar o inconsciente. É um convite que não acaba nunca. Um convite para olhar para dentro com um espírito investigativo, abraçando o desconforto de reconhecer as nossas próprias contradições e motivações ocultas que, no dia a dia, a gente preferiria simplesmente ignorar. A nossa sugestão para quem nos ouve é que aplique essa multiplicidade de perspectivas freudiana, junguiana, neurobiológica ao analisarem os seus próprios padrões de vida. Questione o que está no fundo da sua caixa de e-mails mentais. Nós deixamos o veredito final sobre a arquitetura dos seus próprios mistérios nas mãos e na reflexão de cada um de vocês. Afinal de contas, a resposta definitiva pode até nunca ficar cristalina, mas o simples ato de procurar por ela já muda quem nós somos. Voltando àquela nossa imagem do início, a mente humana e as nossas angústias complexas nunca vão ser como um motor de carro aberto numa oficina, onde um mecânico aponta a peça gasta com uma lanterna. A nossa vida mental, para o bem ou para o mal, sempre vai ser um oceano vasto, escuro e em grande parte submerso. E talvez o verdadeiro desafio da nossa jornada não seja tentar secar esse oceano para catalogar cada pedra lá no fundo, mas sim desenvolver a coragem e as ferramentas necessárias, por mais imperfeitas que elas sejam, para aprender a navegar nas correntes silenciosas que ditam o rumo do nosso barco por baixo das águas. Sabe?